Graça e paz a todos os amados irmãos que estão nos assistindo neste momento. Meus amados, eu quero falar um pouquinho nesta tarde a respeito o quanto é difícil um judeu ele se converter ao cristianismo. Será por quê que é tão difícil? Será porque eles resistem tanto a isso? A estar se convertendo, a estar aceitando ao Senhor como único e eterno Salvador. Pois bem, quando nós olhamos para a história do povo judeu, a primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio, na verdade, para pagar o preço com a sua morte, ali para para pagar todos os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade. Então, todos nós cremos assim. Mas quando você vai conversar com um judeu, com as pessoas judias, você vai perceber que é diferente. Eles não têm a crença que a gente tem em Jesus. Por que que eles não têm? Porque, na verdade, quando os judeus, eles estavam esperando a vinda do Messias, eles esperavam que o Senhor que viria seria o Senhor que viria, livraria eles da opressão de Roma e que sentaria em um trono como rei e viesse então reinar sobre todos eles com grande poder e autoridade. Jesus, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, ele veio com poder e com autoridade. Ele depois morre na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para pagar, limpar, tirar os nossos pecados. Porém, Jesus, ele não fez uma das coisas que os judeus esperavam que o Senhor que viria faria no meio deles. Era sentar em um trono e aqueles reis daquela época, né, os sacerdotes, sumos sacerdotes, eles teriam que ser submissos a esse Senhor. Então não aconteceu assim. Nós sabemos, Jesus veio, ele morreu e na sua ressurreição acontece algo que é muito interessante. É por isso que nós falamos que a coisa mais complicada que existe é um judeu converter a Jesus Cristo. Então é muito complicado, porque a Bíblia relata, no capítulo 28, aqui no Evangelho de Mateus, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Jesus, ele morre ali na cruz do Calvário. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele é levado por José de Arimateia, ele é levado para o sepulcro e ele foi colocado ali e como havia muitos rumores a respeito de que ele poderia ressuscitar ao terceiro dia, então os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles acharam por bem colocar soldados ali à porta ali, próximo ali ao sepulcro, a fim de que, para vigiar se realmente haveria essa ressurreição ou não, né? Ficasse atento a isso. E a Bíblia, ela vai nos falar aqui no capítulo 28 que aconteceu se os guardas, eles estavam ali, próximo ao sepulcro, e eles estavam ali vigiando o sepulcro, e aconteceu que o anjo veio ali tirando aquela pedra e houve sim, houve a ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia. E uma coisa que nos chama a atenção é que aqueles guardas, diz aqui no capítulo 28,
que eles ficaram atemorizados, ficaram ali atônitos, meio que fora de si, e eles foram espantados ali até as autoridades daquela época, que seriam os sumos sacerdotes, né? E também aos sacerdotes, e chegando ali, eles contaram realmente o que aconteceu verdadeiramente. Que Jesus Cristo, ele tinha realmente, o anjo veio ali, tirou a pedra, e que Jesus ressuscitou, que houve essa ressurreição ao terceiro dia. E como os sacerdotes, sumo sacerdote, as autoridades religiosas daquela época temiam muito por perder as posições, os seus cargos, então eles chegaram até os soldados e pagaram os soldados, deram uma quantia muito grande em dinheiros para os soldados, a fim de que eles viessem agora mentir. Até quando nós olhamos aqui no capítulo 28, do versículo 11 ao versículo de número 15, a epígrafe do texto fala mentira dos judeus. Então, o que aconteceu? Então, esses sumos sacerdotes, eles deram uma quantia muito elevada, grande em dinheiro, a esses soldados que estavam ali na guarda do sepulcro e que viram, que assistiram, que realmente viram que foi verídico, que foi verdade a ressurreição do Senhor. E eles, os sacerdotes, né, com os sumos sacerdotes, pagando eles agora para que eles, esses soldados, viessem a mentir, a dizer que não tinha acontecido aquela ressurreição, que aquilo não foi real e que simplesmente aconteceu que eles dormiram, e quando eles estavam dormindo, os discípulos do Senhor Jesus, eles vieram ali à noite e pegaram o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e levaram e esconderam. Então, a coisa mais difícil que existe é um judeu ele converter ao cristianismo. Porque isso foi dito, os soldados disseram ali a verdade para o sacerdote, sumo sacerdote, porém eles pagaram a grande quantia em dinheiro para que eles sustentassem essa mentira, e essa mentira ela permaneceu ali, sendo sustentada através das autoridades religiosas, através dos reis, governadores daquela época, e aquilo ali foi aquela mentira penetrando ali no meio da nação judaica, a ponto de que hoje, quando você tenta ganhar algum judeu, que é um judeu realmente praticante, né, das leis ali do judaísmo, dificilmente você consegue ganhar ele para Jesus. Alguns você ganha, mas é muito complicado, porque devido a esta mentira que até hoje permanece no meio dos judeus. Quando nós lemos capítulo 28 e versículo de número 14 e 15, eu quero deixar para a nossa meditação, que diz assim a palavra do Senhor. E se isso chegar ao ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Então, quer dizer, os guardas ficaram com medo e falaram ao sacerdote, sumo sacerdote, se o governador ficar sabendo que nós vacilamos ali, deixamos os discípulos, como vocês querem que nós digamos, que o corpo foi levado, nós
seremos repreendidos, às vezes até mortos. Mas aí os sumos sacerdotes disseram, não, pode ficar tranquilo que dessa parte aí nós cuidamos. Então não vai acontecer isso. O que nós queremos que vocês façam é que vocês sustentem no meio de todo o povo judeu que o Senhor, ele não ressuscitou ao terceiro dia, mas que ele foi levado, o corpo dele foi levado pelos seus próprios apóstolos, discípulos. E é por isso que até hoje se sustenta esta mentira no meio do povo judeu e dificilmente um judeu ele converte ao cristianismo, porque primeiro eles já imaginaria que viria um rei que sentaria lá no trono para reinar e seria a maior autoridade, na verdade foi a maior autoridade, Jesus Cristo, mas não como os judeus imaginavam, tomar lugar de algum rei, de algum sumo sacerdote e se assentar ali com o poder terreno. Na verdade, ele veio com o poder e grande glória celestial para trazer a salvação. Então, ele morre na cruz do Calvário, então ele ressuscita ao terceiro dia, mas infelizmente ficou cravada esta mentira no meio do povo judeu, diz aqui no versículo 15, até os dias de hoje. Então, dificilmente a gente consegue ganhar as pessoas que são judeus para se converterem ao Evangelho, a Cristo, é justamente por isso, por causa desta mentira que os soldados e que o sumo sacerdote e o sacerdote também, todas as autoridades ali, sustentaram e aquilo foi penetrando de uma forma geral no meio de todo o povo judeu, ao ponto de que a maioria deles imaginam, pensam que Jesus Cristo, o corpo dele não foi ressuscitado, mas que o corpo dele foi levado pelos discípulos naquela madrugada. Então, eu deixo essa palavra para você e que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Então, é um dos motivos ao qual dificilmente um judeu ele entrega a sua vida para Cristo e se torna um membro da igreja. Amém? Então eu deixo essas palavras para vocês, que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. E até a próxima.